castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Oi, bom dia. Uma satisfação chegar até na tua casa nessa manhã para compartilhar contigo a palavra de Deus, compartilhar daquilo que o Senhor já falou ao meu coração nesta semana. É um privilégio enorme poder chegar até ti. E quando assistires, seja hoje de manhã, domingo ou durante a semana, quando assistires, que a bondosa mão de Deus esteja contigo e que o Espírito Santo de Deus, Consolador, Espírito Santo de Deus que dá discernimento, que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos dá e nos traz a compreensão da palavra, possa estar contigo. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Nesta manhã de domingo, nós queremos conversar sobre a palavra a partir do texto do Evangelho de Marcos. A partir do texto do Evangelho de Marcos, o capítulo 9, os versículos 30 até 37, que nos dizem o seguinte: Ao deixarem aquela região, viajaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava por lá, pois queria ensinar a seus discípulos. Ele lhes dizia: O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos: Sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: Quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também o Pai que me enviou. O ser humano é, por sua própria natureza, um ser egoísta. O ser humano é, por sua própria natureza, alguém que não quer dividir, alguém que não quer abrir mão dos seus direitos, alguém que não quer abrir mão daquilo que ele acha que é princípio de vida, daquilo que ele acha que é, enfim, direito adquirido. Assim nós vemos uma criança disputando a atenção dos seus pais, assim nós vemos uma criança disputando também o colo dos seus pais, aí nós vemos o ser humano dando os seus jeitinhos para que o seu ego seja suprido. Egoísta vem de ego, eu, o meu eu. O meu eu precisa estar satisfeito, o meu eu precisa estar servido, o meu eu precisa estar, enfim, realizado. Egoísmo. Eis um dos grandes problemas da humanidade, eis um dos grandes problemas que a humanidade enfrenta nesse último tempo. Especialmente nesse período de pandemia, nós vemos muitos egoístas andando por aí. Pessoas que dizem: eu não vou usar máscara, porque é meu direito não usar. Mas não se pensa no outro, não se pensa no fato de que talvez eu possa estar transmitindo alguma coisa, e por aí vai. Eu não quero entrar no mérito da questão. Mas o ser humano, ele é egoísta. O ser humano, ele é, pela sua própria natureza, um ser que tem como objetivo o suprir as suas vontades, as suas carências, enfim, fazer com que o seu ego esteja satisfeito, esteja pleno, esteja feliz. O contrário do egoísmo é o altruísmo, é abrir mão de si pelo outro, é entrega, é doação, é não olhar para si, mas olhar para o outro, para a necessidade do outro, para a demanda do outro. É abrir mão de si para ir de encontro ao outro, ir de encontro àquilo que eu posso fazer para o bem-estar do outro. É altruísmo. O contrário
de egoísmo. E com esse texto que nós lemos, Jesus ensina aos seus discípulos e também a nós uma lição sobre altruísmo, sobre abrir mão do egoísmo, abrir mão dos seus interesses, abrir mão das suas vontades para olhar para o outro. Jesus está caminhando de Cesareia de Filipe para Cafarnaum. É uma viagem um tanto quanto longa. Foram certamente alguns dias de caminhada por uma região desértica, montanhosa, até que eles conseguiram chegar então em Cafarnaum. E a tônica da conversa de Jesus com os seus discípulos ao longo desta caminhada foi: o Filho do Homem, eu serei entregue em mãos humanas, e depois de morto eu ressuscitarei no terceiro dia. Essa foi a tônica da conversa, essa foi a síntese, o resumo da conversa de Jesus com os seus discípulos. E a gente não sabe os detalhes dessa conversa, mas o que a gente sabe é que no meio do caminho eles começam a conversar. Um outro detalhe que precisa ser dito antes da gente continuar a nossa reflexão. Eles não estavam entendendo o que Jesus queria dizer. Eles não estavam entendendo que papo é esse de o Filho do Homem ser entregue em mãos humanas e ressuscitar depois de 3 dias. Nem todos os judeus, nem todos os crentes na Bíblia daquele tempo, né? O pessoal da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, nem todos acreditavam na ressurreição. Era uma ideia muito recente. Isso está refletido no livro do profeta Daniel, senão em outros lugares da Bíblia a gente quase não vê afirmações que apontem para essa ideia da ressurreição. Mas foi o descortinar dos planos de Deus para a humanidade que foram fazendo com que no tempo de Jesus já existisse clara a ideia de que há ressurreição. E eles então não estão entendendo, mas eles ficaram com receio de perguntar para Jesus. E quando finalmente chegam em Cafarnaum, que eles estão acomodados em uma casa, Jesus pergunta: o que vocês estavam conversando ao longo do caminho? E é interessante perceber que eles mantiveram novamente o silêncio, porque o que eles vinham conversando ao longo do caminho revelava o tamanho do egoísmo desses homens discípulos de Jesus. Eles discutiam ao longo do caminho quem é o maior. E talvez a motivação para esta conversa, talvez o porquê desse assunto ter chego à baila entre os discípulos, é o fato de que, Jesus é o líder, ele vai ser morto, então quem assume a liderança? Talvez, não sei, o texto não diz nada. Mas fato é que eles estavam conversando sobre quem seria o maior entre eles. E Jesus pergunta, a gente poderia dizer assim, quase que como retoricamente, como só para querer saber mesmo, porque ele sabia do que se tratava. Tanto que o que vem na sequência é interessante. Eles estão acomodados numa casa. Jesus faz a pergunta: o que vocês estão conversando ao longo do caminho? Eles guardam silêncio e Jesus diz: quem quiser ser o maior, quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. E aí Jesus faz algo que é surpreendente para aqueles tempos. Jesus pega uma criança, Jesus traz uma criança, coloca essa criança no seu colo, abraça essa criança, aconchega essa criança e diz: quem recebe uma criança como essas e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe uma criança como essas, quem recebe uma criança pequena como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe não recebe apenas a mim, mas também o Pai que me enviou. O surpreendente de tudo isso é que essas 3 questões, elas estão completamente amarradas. Jesus primeiramente fala do seu sofrimento salvador, salvífico, da sua morte, da sua oferta de vida pela humanidade. Jesus fala da sua ressurreição
E Jesus fala do servir ao outro como o fundamento, aquilo que dá a importância. E aí Jesus utiliza uma criança. As crianças no tempo de Jesus, elas não eram tão valorizadas quanto hoje. Elas não eram tão importantes quanto elas são hoje. Elas não eram vistas como bênção propriamente. Elas eram vistas sim como alguém, um ser humano, mas um ser humano que demandava muito trabalho, um ser humano que demandava muita preocupação. A gente precisa entender que era um tempo, um mundo de poucos recursos, então uma família numerosa era sem dúvida alguma uma preocupação grande para os pais. E, portanto, uma criança, para muitos, era um peso, era um fardo. E Jesus pega uma criança e coloca no colo. Ele aconchega essa criança. E ele utiliza a criança como alguém, exemplo do que significa servir. Como assim? Quem tem filhos, ou quem teve filhos, hoje já talvez crescidos, quem teve 1, 2, 3, 4, enfim, sabe que filho dá trabalho. Filho exige abnegação. Filho exige dedicação. Filho exige empenho. Filho exige renúncia. Filho exige horas de sono perdidas. Filho exige, enfim, uma vida. Quando a gente tem filhos, a gente de alguma forma acaba meio que vivendo a vida em função dos filhos. Se antes a gente saía, ia para qualquer lugar, agora a gente já não pode mais ir em qualquer lugar porque tem os filhos. Existem lugares que não são adequados, existem ambientes que não são adequados. A gente abre mão das vontades da gente para poder cuidar, amar e, por amor, cuidar dos filhos. Serviço. Isso é servir ao outro. Isso é servir ao próximo. Isso é dedicar-se ao outro. Isso enfim, ofertar-se pelo outro. E Jesus aqui está dizendo, olha, uma criança é símbolo de servir, de serviço. Se vocês recebem uma criança dessa em meu nome, vocês estão recebendo a mim. Uma criança que é completamente entregue. Uma criança que precisa ser cuidada, amada. Assim, da mesma forma, quando Jesus fala que ele está para ser morto, quando Jesus fala que ele está para ser entregue em mãos humanas, ele está com isso dizendo, eu servirei vocês com a minha vida. Eu servirei vocês com aquilo que Deus me pediu para fazer, que é entregar a minha vida por amor. Por amor eu vou servir vocês. Por amor eu vou servir como aquele que vai trazer de novo o perdão, a reconciliação, a restauração da vida humana. Eu vou trazer através da minha vida, através da minha entrega, da minha completa abnegação, eu vou trazer a salvação para o mundo. O que Jesus faz é o serviço por amor. É o servir por amor. Ele serve de sacrifício em meu lugar para que eu possa novamente ir até o Pai, receber do Pai perdão, graça e poder de novo estar conectado com o Pai. Por amor, por servir, pura bondade, Jesus se entrega por mim. E aí Jesus diz, assim também, quem quiser ser o mais importante, seja o servo de todos. E isso é uma completa inversão do mundo e uma completa inversão da lógica do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele deseja que a sua vontade prevaleça. Ele não quer abrir mão de si em favor do próximo, ele quer fazer o que ele acha que tem que ser feito. Só que na espiritualidade cristã, a partir do exemplo de Jesus Cristo, aquele que serviu a humanidade
não com atos de bondade, mas com a sua própria vida. Na espiritualidade cristã, não existe espaço para o egoísmo. Não existe espaço para a minha vontade. Existe espaço, sim, para a vontade de Deus, para a vontade do Criador, para a vontade do Senhor. E sendo assim, o Senhor deseja que nós sirvamos aos outros por amor. Quais as razões que Deus tem para me amar? Quais as razões que Deus tem para te amar? Quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para a nossa existência, quando a gente olha para a nossa história, nós às vezes ficamos envergonhados até de algumas coisas. E apesar disso, Deus nos ama. E apesar disso, Jesus se entrega por amor. Jesus se entrega unicamente por bondade, por misericórdia de ti, de mim e da humanidade. E é com esse olhar que o Senhor Jesus deseja que nós olhemos para o nosso próximo. Talvez ele não mereça a nossa ajuda, talvez ele não mereça o nosso amor, talvez ele não mereça o nosso cuidado, talvez ele não mereça, mas não é por merecimento, é por misericórdia. E nesse sentido, nós cristãos, somos chamados a servir ao próximo sem esperar retribuição. Nós muitas vezes servimos ao próximo, mas de maneira egoísta. Nós somos altruístas, egoístas. Como assim? Eu faço algo por alguém esperando um voto na campanha política, esperando ser ajudado quando eu precisar, esperando que na hora em que precisar cumprir a lei, pegue mais leve comigo e por aí vai. Esperando favores, esperando troca. Isso não é altruísmo, isso é egoísmo, porque de alguma forma eu quero deixar o outro numa situação em que ele se sinta em dívida comigo. Isso é egoísmo. O altruísmo vai fazer algo por alguém sem sequer, talvez, conhecer essa pessoa e sem esperar absolutamente nada em troca. Jesus amou e amou os seus até o fim, se entregou pelos seus até o fim. Não que nós merecêssemos, mas por misericórdia. E nesse sentido, nós somos chamados também a receber Jesus como uma criança, a quem a gente se entrega, a gente se dedica por amor. E assim também Deus nos chama a fazer a diferença no mundo, a ser sal e luz no mundo, por amor. A olhar para o outro não talvez com a justiça, ou a falsa justiça, ou a pressuposta justiça humana, mas olhar para o outro como alguém que é amado por Jesus, e portanto, porque ele é amado por Jesus, e porque eu sou amado por Jesus, e porque eu não mereço a salvação, mas mesmo assim Jesus me deu a salvação, então eu vou fazer um ato de bondade, misericórdia para com o próximo, para com ele. Ele não merece, mas eu também não mereço, e eu fui amado por Jesus. Portanto, sou convidado, sou convocado a ir de encontro a esse meu próximo e derramar sobre ele a misericórdia do Senhor através de atos de bondade. Mas como é que a gente faz isso na prática, pastor? Talvez é a pergunta que tu está fazendo. Como é que faz isso na prática? Há um tempo atrás, quando nós viemos morar em Rio do Sul, nós instalamos o ar-condicionado lá em casa, e a empresa que veio me surpreendeu. Pensa num serviço com excelência. Quando eu vi aquela galera chegando, eu pensei assim, pronto, isso vai ser a sujeira. Pelo contrário, pensa num capricho. Eles entregaram a nossa casa numa situação melhor do que quando eles chegaram. Não tinha poeira, não tinha sujeira, estava tudo limpinho, tudo organizado. Uma coisa espetacular, extraordinária. Quando Jesus me chama a servir o outro,
Jesus me pede para ir além daquilo que talvez me é pedido. Se eu penso em alguém que trabalha numa empresa, se ele quer servir a Deus naquela empresa e quer demonstrar misericórdia aos outros, ele vai fazer um pouco além do que está sendo pedido. Ele vai fazer um pouco além do que pediram. Pediram para pintar a parede, ok, mas ele vai deixar o chão limpo depois de pintar a parede. É sempre mostrar misericórdia pelo outro. O outro está com excesso de trabalho, não está dando conta, mas eu já acabei o meu. Então eu vou estender a mão para esse meu colega e vou ajudá-lo, vou oferecer-lhe ajuda. Sabe, amor ao próximo não é discurso, amor ao próximo é entrega, amor ao próximo é entrega completa. O amor de Jesus custou a vida dele, foi a entrega dele. Por isso, quem quiser ser importante, ele não tem que ser o primeiro a ser servido, mas ele tem que ser o primeiro a servir. O primeiro a servir. Jesus mesmo diz no texto que nós lemos, quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e que seja servo de todos. Queridos, a inversão da espiritualidade cristã é chamar o ser humano para fora do seu egoísmo e colocá-lo no caminho do altruísmo, no caminho da entrega, do pensar no outro, do pensar nas necessidades, na demanda do outro. E aí nós tornamos o mundo mais justo e misericordioso. Nós tornamos o mundo mais bonito e colorido, porque a demonstração da misericórdia dos irmãos, dos cristãos, reflete a misericórdia e o amor do Senhor Jesus. Queridos, quando Jesus ensina misericórdia, ele ensina também o altruísmo e o anonimato. Como eu já toquei antes, existe um falso altruísmo, um altruísmo egoísta, que é quando eu faço alguma coisa, eu me esborracho para ajudar alguém, para que a outra pessoa esteja em dívida comigo e na hora que eu precisar, essa pessoa me estenda a mão. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que não vai se preocupar com isso. Se a mão for estendida quando ele precisar, muito bem. Senão ele sabe que fez uma boa ação, uma boa atitude pelo próximo, porque Jesus quis que fosse feito assim, sem esperar nada em troca. E quando Jesus está ensinando seus discípulos a serem altruístas, a serem abnegados, a fazerem boas ações, a terem boas atitudes, lá em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4, ele diz, o que a tua mão direita faz, a esquerda não fique sabendo. Ou seja, sirva sem esperar nada em troca, sirva como se tu estivesse servindo a Cristo, sirva o teu próximo, dedique-se ao seu próximo. E nesses tempos de pandemia, esses tempos diferentes em que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão mais reclusas, algumas desde que começou a pandemia estão intocadas dentro de casa e ninguém mais vê, ninguém mais sabe, ninguém mais lembra. E nesse mundo de anônimos em que nós vivemos, e o mundo está cada vez mais anônimo, talvez pessoas da nossa comunidade sumiram e tu nem mais lembra delas. Nesse tempo de pandemia, servir ao próximo é também ligar para o outro. Não só no aniversário, mas ligar para a pessoa que faz muito tempo que tu não vê mais. Dizer, escuta, tá tudo bem? Posso te ajudar com alguma coisa? Estou com saudades de ti. Isso também é servir. Isso é servir ao próximo, porque muitas vezes pessoas estão esquecidas no seu isolamento. No início da pandemia, logo depois dos primeiros meses, eu volta e meia ligava para uma lista de pessoas. Como é que tu tá? Posso te ajudar com alguma coisa? E é impressionante o retorno que isso dá. Puxa vida, lembraram de mim. Isso transmite amor. A igreja precisa entender, as comunidades cristãs precisam entender que o Jesus que se doa na cruz só vai se tornar
palpável, perceptível, algo real na vida do mundo, se os cristãos servirem aos outros com abnegação, com altruísmo, com entrega, como a gente faz com uma criança quando a gente tem ela nos braços. A gente come quando dá, porque a prioridade é dar comida para a criança. A gente dorme quando dá, porque a prioridade é que a criança tenha uma boa noite de sono. A gente se entrega por amor, por dedicação completa. Altruísmo, servir ao outro, reflete o servir de Deus à humanidade. Jesus serviu de salvação. Jesus tornou-se a salvação, entregando-se na cruz por mim e por ti, pelo teu e pelo meu pecado, pela tua e pela minha perdição, pela minha e pela tua desgraça. Jesus se entregou, morreu, abriu mão de si. Em meio à luta, ele diz: Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha. Se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E ele vai às últimas consequências. Ele se entrega completamente por ti e por mim. E por isso, no reino de Deus, na espiritualidade cristã, na espiritualidade de Jesus de Nazaré, não tem lugar para o egoísmo, não tem lugar para não entrega. Jesus te chama a ser aquele que se entrega nas tuas relações pessoais, nas tuas relações profissionais, aquele que faz com excelência e capricho, não porque foi pedido, mas porque quer refletir o amor de Jesus, aquele que dá preferência para o outro. Jesus te chama a refletir o amor dele, prestando atenção no outro, na solidão do outro, no abandono do outro. Eu quero encerrar esse tempo de reflexão dizendo para ti que o Senhor deseja que o teu coração seja encharcado pela presença de Jesus. E a presença de Jesus vai te levar para um caminho de entrega, de altruísmo, não de egoísmo, onde a demanda do outro é mais importante que a minha, de entrega. E assim, desta forma, o amor de Jesus vai tornar-se realidade no mundo. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração, tocando profundamente na tua alma e fazendo-te questionar se o teu coração é egoísta ou altruísta. Egoísmo a gente nasce sabendo que é. Altruísmo tem que ser ensinado por Jesus de Nazaré. O verdadeiro altruísmo. O verdadeiro. Aquele em que a mão direita dá e a esquerda não fica sabendo. Aquele em que eu ajudo sem que tenha que tocar trombetas. Aquele em que eu demonstro amor e misericórdia sem esperar nada em troca. Que o Senhor Jesus inunde o teu coração, o meu coração, o nosso coração, para que a gente consiga viver desta forma. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus estenda sobre ti a sua misericordiosa mão e ensine a ti e a mim a sermos altruístas, pessoas que amam e amam verdadeiramente, sinceramente, porque sabem do quanto são amados por Jesus de Nazaré. Amém. Oramos ainda. Senhor, muito obrigado pelo teu amor imerecido por nós. Senhor, nós não merecemos o teu amor, mas mesmo assim,
Tu nos chamas a vivermos contigo. Mesmo que o pecado, lá de Gênesis 3, tenha nos levado para longe de Ti, ainda assim somos chamados por Ti a estarmos pertinhos. Senhor, obrigado, porque nós não merecemos isso e Tu nos amas. Ajuda-nos a viver o amor também nas nossas relações, mas a entrega, aquele amor altruísta, amor de verdade, de fato, que não espera nada em troca, um amor de entrega total. Senhor, ajuda-nos. Assim nós oramos e entregamos em Tuas mãos, pedindo, Senhor, a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Que a bondosa mão de Deus, que a bondosa mão do Senhor Jesus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te abençoe por onde quer que tu fores. Um forte abraço. Deus guarde e cuide a tua vida. E até semana que vem. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.